Olá, queridos alunos e alunas, que a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de vocês. Eu sou o pastor Ademir Pereira, pastor e coordenador da Escola de Teologia Joanribe Palharim. E estou hoje aqui trazendo para você mais uma aula do nível Master. E a aula de hoje é uma continuação da nossa matéria sobre os anjos. Estamos numa disciplina muito interessante do módulo 2. A matéria chama-se Angelologia, um estudo bíblico acerca dos anjos. E hoje, na aula de número 4 desse assunto, nós vamos falar sobre Lúcifer. Você sabe que quando nós nos propomos a estudar sobre os anjos, nós temos que estudar inclusive acerca dos anjos caídos. E, portanto, não tem como excluir desse estudo Lúcifer. Afinal de contas, ele é o principal dos anjos caídos. É uma aula muito polêmica, muito interessante, porque, afinal de contas, todos nós precisamos conhecer o nosso inimigo para saber como lutar contra ele e ter êxito na batalha. Por isso a importância dessa aula de hoje, uma aula com muitas referências, com muitos ensinamentos da palavra de Deus. Mas antes de qualquer coisa, eu quero pedir a você que está assistindo essa aula, que ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva agora no meu canal. Se inscreva, ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. E no final da aula de hoje, clica lá no gostei e, se quiser, deixa aí o seu comentário com a sua dúvida ou com aquilo que você gostaria de falar. Nós vamos agora fazer uma oração, pedir a bênção de Deus para que possamos compreender a palavra do Senhor. Querido Deus e amado Pai, Deus amado e todo-poderoso, mais uma vez nos debruçamos diante da Tua palavra com o objetivo de conhecer e prosseguir conhecendo ao Senhor. É isso que nós queremos, é isso que nós desejamos. Por isso eu te peço, vem com Teu Espírito Santo, aquele mesmo Espírito que inspirou os grandes escritores da palavra de Deus, que esse mesmo Espírito vem agora nos inspirar, para que possamos também meditar, aprender, compreender a Tua palavra. Que eu seja, meu Deus, como um instrumento nas mãos do Senhor para levar o aprendizado, para levar o conhecimento a todos os alunos e alunas da nossa escola de teologia. É isso que eu te peço e já lhe agradeço, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, você vai precisar agora ter nas mãos, obviamente, a palavra de Deus. Eu tenho aqui a minha Bíblia na revista e corrigida, a versão revista e corrigida, mas você pode ter também numa outra versão bíblica da sua preferência. A gente indica a Bíblia revista e corrigida por ser uma das mais clássicas, das mais belas traduções da Bíblia para a língua portuguesa, mas existem muitas outras que você poderá escolher. Agora, você vai precisar, com certeza, ter na mão uma apostila da Escola de Teologia com o conteúdo da aula de hoje. Eu estou aqui com a minha apostila no formato digital, mas você pode recebê-la impressa em uma de nossas escolas ou ainda no formato digital pelo seu WhatsApp. Mande uma mensagem agora para esse número de WhatsApp que está aparecendo na tela e solicite a sua apostila da aula 22. Hoje, nível Master, módulo 2, Angelologia, parte 4, aula 22, falando sobre Lúcifer. Quando a gente vai falar de Lúcifer, existem dois textos bíblicos que nós vamos usar principalmente. É claro que há uma infinidade de versículos bíblicos que falam de Lúcifer, mas quando vamos falar da queda de Lúcifer,
Os dois principais textos que nós vamos estudar estão no Antigo Testamento. Eles vão aparecer lá em Isaías capítulo 14 e em Ezequiel capítulo 28. Esses dois textos serão alvo do nosso estudo de hoje. Para começarmos, nós vamos em Isaías capítulo 14, do verso 12 até o verso 15. Localize aí na sua Bíblia. Você também tem esse texto totalmente transcrito na sua apostila. Isso é com o objetivo de facilitar, mas o ideal é que você marque na Bíblia, grife, para você, da próxima vez que ler, se lembrar desse texto. Diz assim: Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações, e tu dizias em seu coração: Eu subirei ao céu, e acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. E contudo serás levado ao inferno, ao mais profundo do abismo. Bem, quando a gente vai estudar sobre Lúcifer, a primeira pergunta que vem à cabeça é: peraí, se Deus criou todas as coisas e tudo que Deus criou é bom, quem criou o diabo? Quem criou Lúcifer? Essa é uma pergunta muito inteligente. Se você já fez essa pergunta a você mesmo, ou até a um professor de escola bíblica, a quem sabe ao teu pastor, essa é uma pergunta muito inteligente. E todos que vão estudar sobre Lúcifer, em algum momento vão fazer essa pergunta. Se Deus é bom e o diabo é mau, como é que um Deus bom cria um diabo mau? Bem, há uma explicação à luz da palavra para isso? Há. A explicação está na Bíblia. Você vai abrir lá em Colossenses capítulo 1, verso 16, já nós vamos fazer a leitura desse texto, mas eu já quero citar ele para você. Lá está escrito que todas as coisas foram criadas por Deus, sejam visíveis, sejam invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. Então Deus é quem criou todas as coisas, e sim, tudo que Deus criou é bom. Gênesis capítulo 1, versículo 31. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Então, se tudo que Deus criou é muito bom, não existiu na criação de Deus nada ruim, nada imperfeito, nada defeituoso. Sim, isso inclui Lúcifer. E Lúcifer, quando foi criado, não era esse ser asqueroso que ele é hoje. Obviamente, ele era um ser de luz, um ser perfeito, um ser como todos os outros seres que habitam o céu. Agora, o que aconteceu com Lúcifer? Há um texto na palavra de Deus muito pouco conhecido, a carta de Judas. A carta de Judas está um pouquinho antes do Apocalipse. Judas versículo de número 6, porque Judas só tem um capítulo. E ele diz assim, olha: E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas, até ao juízo daquele grande dia. Então, o Judas, escritor desta carta, que inclusive era meio-irmão de Cristo, não era o Judas Iscariotes, pelo amor de Deus, não vai achar que Judas Iscariotes escreveu um livro. E também não era o Judas Tadeu, que era discípulo de Jesus também. Esse Judas aqui era o irmão do Tiago, que era meio-irmão de Jesus também. E ele escreveu isso aqui. Então, nós temos a informação
que os anjos caídos, eles perderam a sua glória, eles foram punidos em prisões eternas até o dia do grande juízo de Deus. Então, o que aconteceu afinal com Lúcifer? Vamos concluir aqui esse primeiro raciocínio. Deus criou todas as coisas perfeitas e isso inclui Lúcifer. Porém, Lúcifer, assim como os demais anjos que caíram, perderam a sua glória, perderam a sua pureza e se contaminaram. E esses seres que eram de luz agora são das trevas. Aqueles seres que eram do bem agora são do mal. Então a culpa não está em Deus. Não foi Deus quem criou o diabo. Deus não criou o diabo. Deus criou Lúcifer. Há uma diferença muito grande. Quando você fala em diabo, você está falando em acusador. Quando você fala em Satanás, você está falando em adversário. Mas quando você fala em Lúcifer, você está falando de um querubim. Então, o que Deus criou? Deus criou um querubim, um ser de luz, um querubim ungido para proteger. Mas este querubim escolheu se voltar contra Deus e fez tudo diferente do que deveria ter sido. Então, essa é a primeira explicação que você precisa entender. Vindo para a apostila agora, por favor, abra sua apostila comigo. Tudo foi criado por Deus, inclusive Lúcifer e os anjos maus. Porém, não foram criados como são hoje. O seu primeiro estado de sua criação era de perfeição, porém eles usaram livre-arbítrio e escolheram deixar o seu primeiro estado. E aí está citando os textos que eu acabei de ler, Gênesis 1:31 e também Judas 6. Nesta aula iremos aprender um pouco sobre Lúcifer e como surgiu esse nome. Então vamos começar por onde surgiu esse nome. Em latim, Isaías 14:12 está escrito na sua apostila. Eu não falo o idioma latino, mas qualquer um pode arriscar uma leitura desse texto que está aqui. O que eu quero observar é que em latim o nome Lúcifer aparece. Então na Bíblia Latina, qual é o nome da Bíblia Latina? Lembra? Vulgata Latina. O nome Lúcifer aparece aqui, fizemos questão de grifar. Na versão inglesa da Bíblia King James, o mesmo texto de Isaías 14:2 está aqui em inglês. Eu também não falo inglês, mas qualquer um consegue ler isso aqui. E você está vendo que o nome Lúcifer aparece na leitura da Bíblia inglesa. Então, o que nós concluímos? Quando a gente traduziu para o português, o nome Lúcifer foi tirado, que estava na Bíblia Latina, está na Bíblia Americana, mas na Bíblia para o português, o nome Lúcifer foi tirado e no lugar do nome Lúcifer aparece um correspondente do nome Lúcifer, que é Estrela da Manhã. Esse nome Estrela da Manhã é uma referência ao planeta Vênus, que é, depois do Sol e da Lua, o astro mais fácil de visualizar no céu, não é? Lembra disso nas aulas de ciências, não é mesmo? Você consegue ver claramente o Sol, a Lua e o planeta Vênus, que é essa tal Estrela da Manhã. Pelo fato do nome Lúcifer ser traduzido em português como portador da luz, então os escritores da Bíblia que traduziram para o português entenderam que Lúcifer e Estrela da Manhã é uma coisa correspondente. E aí o nosso texto bíblico em português tirou o nome Lúcifer e colocou Estrela da Manhã. Eu acho que deu para você conseguir entender. Mas, de qualquer forma, vamos ler o que está escrito aqui. Olha. Como pode ser visto nas versões acima, a palavra Lúcifer foi usada na versão latina da Bíblia, a Vulgata, para traduzir a palavra hebraica. Qual é a palavra hebraica para Lúcifer? É Heilel. Heilel. Que quer dizer
portador da luz. Com o passar do tempo, os estudiosos das Escrituras começaram a utilizar o termo Lúcifer para nomear o querubim ungido antes de sua queda. Lúcifer no latim é portador da luz. O termo hebraico é Helel, que significa brilho, resplendor, traduzido por Lúcifer. A Septuaginta usa o grego. Qual é a forma grega do nome Lúcifer? Eósforos. E em grego, Eósforos, portador da luz, nome do planeta Vênus, estrela da manhã. Exceto o Sol e a Lua, Vênus é o corpo celeste de maior brilho no firmamento. Aparece de manhã ou à tarde, conforme a sua posição a oeste ou ao oriente do Sol, voltando à mesma posição a cada 19 meses. Semelhante à primitiva Vênus, é precursora da aurora. O profeta Isaías comparou o esplendor do rei da Babilônia a Lúcifer, filha da manhã, e é essa comparação que está aqui em Isaías 14, do 12 ao 14. O rei da Babilônia foi chamado de estrela da manhã, pois em sua pompa e arrogância se colocava entre os deuses. Jesus chama-se a resplandecente estrela da manhã. Vamos lá em Apocalipse 22 e vamos ver Jesus se autodenominando a estrela da manhã. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas na igreja. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. A aplicação desse nome a Lúcifer, a aplicação desse nome Lúcifer a Satanás tem se feito desde o 3º século, especialmente entre os poetas, por causa de uma interpretação errônea de que a passagem de Lucas 10:18 é uma explicação de Isaías 14:12. O que diz Lucas 10:18? Jesus falou: eu vi a Satanás descendo do céu como um raio. Então, os poetas entenderam que aquela declaração de Jesus estava ligada a Isaías 14, então passaram a dizer que um era o outro. Então, esta forma de se expressar vem desde o 3º século e já é conhecida assim no mundo todo. Portanto, originalmente o termo Lúcifer não será encontrado na Bíblia hebraica. E é por esse motivo que nas traduções em português também não encontraremos a palavra Lúcifer. Agora é aquilo, né? A nossa tradução preferida é essa aqui, ó. Edição Revista e Corrigida de 1995. Porém, há outras traduções mais recentes, mais contemporâneas, que trazem esta versão. Por exemplo, esta aqui, olha, é uma versão de Almeida também, João Ferreira de Almeida, de 2007 e outra de 2011. Essa Bíblia aqui, olha. Essa Bíblia aqui, quando eu abro Isaías 14, no verso 12, está escrito: como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva. Então, aqui na nossa apostila, nós estamos dizendo que não há traduções em português, partindo do pressuposto de que a nossa tradução preferida não usa esse nome. Mas, acabei de provar para você que há traduções e talvez você tenha uma tradução em português que tenha o nome Lúcifer. Mas isso pouco importa. O que interessa é você saber que Lúcifer é uma referência ao querubim. Falou em Lúcifer, estamos falando do querubim, ok? Falando de Satanás, de diabo, nós estamos falando do período posterior à queda. Então vamos voltar aqui à leitura. Foi criado Lúcifer, no latim, portador da luz, foi criado como um querubim. O que é um querubim? Já expliquei aqui. Querubim, na patente dos anjos, é a mais alta hierarquia. E ele foi criado com a finalidade de proteger. Olha que ironia, hein? Justamente o anjo que foi criado para proteger foi o que promoveu a rebelião.
Esse texto que diz que Lúcifer foi criado para proteger, aparece em Ezequiel 28. Vamos dar uma olhada lá? Eu disse para vocês que tem dois textos que falam claramente de Lúcifer. Um é Isaías 14, outro é Ezequiel 28. Ezequiel capítulo 28, versículo 14 diz: Tu eras querubim, ungido para proteger, e te estabeleci. No monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas, e por aí vai. Então, está aqui a prova. Ele era um querubim, isso não está inventado, isso está na Bíblia. E esse querubim foi ungido, foi designado para proteger. Vamos voltar à apostila. No entanto, corrompeu-se e rebelou-se contra Deus, arrastando consigo a terça parte dos anjos, que transformou-se em espíritos imundos. Apocalipse capítulo 12 fala, ainda que numa linguagem codificada, sobre essa questão da terça parte dos anjos. Você sabe que o Apocalipse, você não se interpreta como se lê. Muitas vezes você lê de um jeito e se interpreta de outro. Muitas vezes o que está escrito no Apocalipse aparece numa linguagem codificada. Exatamente por isso que o Apocalipse chegou até nós. Porque se na época que ele foi escrito, ele tivesse sido escrito com clareza, os perseguidores da igreja da época teriam consumido com este livro. Mas por ele ser um livro escrito com códigos que só os cristãos entendiam, os perseguidores não viram nesse livro nenhum tipo de risco. E por isso ele está aqui à nossa disposição. Apocalipse capítulo 12, verso 3 diz: E a sua cauda, está falando do dragão, e a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. Quem que é o dragão? Satanás. Quem é a terça parte das estrelas? Estrelas é uma figura para anjo, é uma linguagem para anjos. Então os anjos foram, na sua terça parte, persuadidos por esse querubim chamado Lúcifer e se rebelaram juntamente com ele. Voltando à apostila. Por ter se colocado contra Deus e a raça humana, é chamado de Satã. O nome Satã vem do hebraico e significa adversário ou inimigo. Mas no Evangelho Reunido, o pastor João Henrique Palharim explica melhor sobre esses nomes. E ele traz aqui a origem do nome diabo, que talvez seja o mais comum. Diabo vem do grego, diabolos, e quer dizer acusador, difamador, enganador. Em hebraico e latim, seu nome é Satã, que significa adversário, inimigo. Então vamos lá. Diabo vem do grego, diabolos, e significa acusador. Satã vem do hebraico ou do latim e significa adversário. Memorizou? Isso aqui cai na prova, hein? Diabo vem do grego, diabolos, e significa acusador, ok? Enganador, difamador. Você memoriza acusador que já tá bom. E Satã vem do hebraico, certo? Satanás vem do hebraico Satã e significa adversário. Vamos ver aqui o comentário do Evangelho Reunido na página, deixa eu ver se tem a página aqui certinho no final da apostila. Deixa eu ver se tem. Tem, página 46 do Evangelho Reunido, a gente tem esse comentário do pastor João Henrique Palharim, bem longo, mas vale a pena ler. A origem do diabo e dos demônios. Deus criou todas as coisas, sejam elas visíveis ou invisíveis. Colossenses 1,16 diz isso. Portanto, o maior inimigo de Deus e da raça humana também foi criado pelo próprio Deus. Porém, o Senhor não criou o mal, tal e qual ele é hoje. No princípio, o inimigo era um belíssimo e perfeito querubim criado por Deus com a finalidade de proteger. O texto sagrado de Ezequiel 28, 13 ao 16 confirma isso. Por esse texto, vemos o magnífico esplendor do querubim na antiguidade e também concluímos que os instrumentos de louvor foram preparados no mesmo dia em que ele foi criado. No princípio, o formoso querubim desfrutava de honra, glória, riqueza e poder.
posição, mas foram justamente essas coisas que corromperam o seu coração e prejudicaram o seu entendimento e resplendor. O texto diz: elevou-se o seu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. O querubim ficou obcecado pelo poder. Ele dizia consigo mesmo: eu subirei ao céu. Como assim? Ele já não estava no céu? Mas ele não estava satisfeito com a posição que ele estava ocupando no céu. Ele queria algo maior. Tome cuidado, viu? Pessoa que está sempre querendo algo maior, algo maior, algo maior, e ela perde o rumo nessa busca por algo maior, ela perde as estribeiras nessa busca por algo maior, tem que tomar cuidado. Lúcifer começou assim, ele estava no céu, mas ele disse: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. As estrelas de Deus? As estrelas de Deus eram os anjos. Ele queria estar acima dos anjos. E aí você continua lendo aqui as frases de Lúcifer, sempre querendo mais, querendo mais. Estar acima das estrelas é uma linguagem figurada para se referir aos outros anjos. Apocalipse apresenta os anjos como estrelas, eu acabei de ler agora há pouco, Apocalipse 12, onde fala da terça parte dos anjos como a terça parte das estrelas do céu. O querubim ainda tornou-se ególatra. O que é uma pessoa ególatra? O idólatra é aquele que venera ídolos. E o que é o ególatra? O ególatra é aquele que venera o próprio ego, a si mesmo. É a pessoa capaz de fazer um culto a si mesmo. O Lúcifer começou a achar que ele era digno de ser adorado. Ele começou a querer para si algo que deve ser dado só a Deus, a glória e a honra. Deus já havia estabelecido um trono para o formoso querubim, mas ele, ambicioso, queria colocar o seu trono no Monte Santo de Deus e ser semelhante ao Altíssimo. Mas no Monte Santo só havia lugar para um trono, para sentar-se ali somente se Deus fosse destronado. Por isso, para atingir o seu objetivo, o querubim passou a aliciar os outros anjos, dizendo que não concordava mais com muitas coisas que Deus tinha estabelecido. Habilidoso, convenceu-os de que o governo de Deus era injusto e autoritário. E foi assim que o querubim maligno se tornou o diabo, o acusador, pois difamou e acusou injustamente o próprio Deus. Sabe que eu fico impressionado com a cara de pau deste querubim chamado Lúcifer? Imagina, tenta imaginar Lúcifer batendo um papo no céu com os outros anjos, um falando com o outro ali: rapaz, eu acho que esse governo de Deus é muito, sabe? É só Deus que manda, só Deus que é adorado, você não acha? Eu acho que a gente tinha que dar um jeito de tirar Deus. Olha, se você topar entrar comigo, eu vou ser o primeiro e você vai ser o segundo. Sabe? Essa conversinha mole que o Lúcifer tinha levou a terça parte dos anjos. E eu imagino que o que ele prometeu para um, prometeu para todos os outros. Por isso que Jesus disse que o diabo é o pai da mentira. Quando a gente fala que uma pessoa é o pai de alguma coisa, não é só no sentido biológico de gerar, mas também é no sentido criativo, né? De criar. Quando você cria algo, você se torna o pai daquilo. O diabo foi o criador da mentira. E acredite, ele começou a mentir no céu. E o primeiro acusado das mentiras do diabo, a primeira vítima das mentiras do diabo foi o próprio Deus. Imagina Lúcifer mentindo, caluniando, difamando o próprio Deus. E o fantástico de tudo isso é que Deus vê tudo, né? Se Deus vê tudo, Deus estava vendo Lúcifer falando mal? Deus estava vendo Lúcifer caluniar? Deus estava vendo Lúcifer difamar? Vamos ver o que diz o pastor Joembe aqui. A liberdade com que o querubim rebelde transitou nas várias regiões celestiais, falando mal do Criador, as outras castas de anjos, arcanjos, querubins, serafins, tronos, dominações, potestades, principados,
comprova o caráter generoso de Deus, que o onisciente viu a maldade brotando no seu interior e permitiu que ele agisse livremente, expondo suas novas ideias. Fosse Deus um ditador, não teria consentido que o querubim rebelde circulasse com tal liberdade. Com sua pregação, o, entre aspas, querubim protetor, conseguiu enganar e corromper a terça parte dos anjos do céu, conforme Apocalipse capítulo 12, o 8:12 também fala isso. A pretensão do formoso querubim chocou-se diretamente contra os princípios da unidade e da obediência à autoridade, princípios vigentes no reino de Deus. Por isso, acabou por haver uma guerra no céu. Foi uma batalha tão devastadora que, até onde a ciência pode contemplar, esterilizou todos os sistemas e planetas do universo. Deus se defendeu do ataque do querubim rebelde e dos anjos que o acompanharam, preparando o abismo para recebê-los, conforme está escrito em Ezequiel 28:16, pelo que te lancei profanado fora do monte de Deus, ó querubim da guarda, cadê? Te expulsou do meio das pedras afogueadas. Então, você vê aí que o abismo foi criado não para o ser humano. O abismo, infelizmente, é o lugar onde muitas pessoas serão lançadas. Muitas pessoas irão para esse fogo eterno. Mas não foi para o ser humano que o abismo foi criado. Deus não criou o inferno para o ser humano. Deus não criou o abismo para o ser humano. Deus criou o céu para mim e para você. O abismo, o inferno, foi criado para o diabo e seus anjos. Mas sempre que alguém prefere se aliar às obras das trevas do que às obras da luz, esta pessoa está então fazendo uma escolha, o inferno ao invés do céu. Compreende? Vamos voltar aqui. Os anjos, arcanjos, querubins, serafins, tronos, dominações, potestades e principados que foram enganados e o seguiram, perderam a glória e a luz de Deus e se transformaram em várias castas de demônios. Mateus 17:21 explica o que aconteceu com esses seres caídos. E é bom explicar que eles perderam a sua glória e a sua luz, mas não o seu poder. Quer dizer que aquele que tinha o poder para fazer o bem continua tendo poder, só que agora ele usa para fazer o mal. Compreende isso? Então é por isso que não podemos brincar com os demônios. Jesus falou aqui em Mateus 17:21, mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Os discípulos foram tentar expulsar o demônio de uma criança, não conseguiram. Ficaram envergonhados na frente da multidão. E aí disseram para Jesus, mas Senhor, passamos maior vergonha aqui, o que aconteceu? Por que não conseguimos expulsar? Aí Jesus explicou, é porque vocês não estavam lidando com um demônio qualquer. Existem castas, tipos, categorias, espécies de demônios diferentes do outro. Sabe aquele ditado que diz, quem canta seus males espanta? Tem demônio que você bate palma, começa a cantar um corinho, começa a cantar um louvor, ele corre. Tem demônio que você abre a Bíblia, ele corre. Tem demônio que você começa a orar, ele corre. Mas tem demônio que você bate palma, canta corinho, ora, lê o Salmo 91 e ele fica lá. Ele é resistente. Ele só vai sair com oração e jejum. Ou seja, uma pessoa que não jejua, que não ora, que não está preparada para o combate, pode vencer um, mas não vencer o outro. Pode vencer uma espécie, mas não quer dizer que vai vencer todas as outras. Então, esses anjos caídos eram anjos de várias categorias. E esses anjos de várias categorias se transformaram em demônios de várias categorias. Voltando aqui. Preste atenção para não se confundir. Lúcifer é chamado estrela da manhã no livro de Isaías 14:12,
como uma forma da tradução da palavra latina Lúcifer, que também é um indicativo da palavra Vênus, do planeta Vênus, conhecido como estrela da manhã. Já Jesus Cristo se autodenomina, ele diz: eu sou a brilhante ou a resplandecente estrela da manhã, em Apocalipse 22, 16. E agora eu tenho um presente para vocês, um presente. Nós temos aqui, olha, deixa eu até contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 títulos diferentes na Bíblia para se referir a Satanás. Você já sabe Lúcifer, já te expliquei que o nome Lúcifer não está na Bíblia, certo? Ele é uma tradução que foi feita na Bíblia latina e depois na grega e depois na americana, mas a Bíblia portuguesa que imita a Bíblia hebraica não tem o nome Lúcifer. Mas no mundo teológico, de uma forma geral, esse termo Lúcifer é uma referência para o querubim que caiu. Depois você aprendeu sobre diabo. Diabo é o nome que vem do grego, certo? Diabo vem do grego, diabolos, e significa o quê? Acusador. Aí você aprendeu também sobre o nome Satanás, que vem do hebraico e também do latim, e significa o quê? Satã. Satã, que significa adversário. Só que além desses três, Lúcifer, diabo, Satanás, a Bíblia cita muitos outros termos para se referir a Satanás. E eu só vou citar rapidamente, porque eu quero que você faça um exercício agora aí na sua casa. Eu quero que você pegue uma caneta marca-texto, quero que você pegue uma caneta azul, faça aí um sublinhado, marque um texto para você estudar. Eu me lembro que quando eu ganhei minha primeira Bíblia de estudo de um pastor da igreja que eu frequentava, na Paz e Vida, eu tomei a iniciativa de ler aquela Bíblia inteira. Nunca tinha tido a Bíblia de estudo, gente. Poxa, aquilo para mim foi um presente maravilhoso. Eu guardo essa Bíblia até hoje. Está aqui nesse armário aqui, com muito carinho a minha Bíblia. Primeira Bíblia de estudo. Li ela todinha. Mas aí o que eu fiz? Eu peguei 10 canetas coloridas. 10 canetas coloridas. E eu fiz uma tabela na contracapa da Bíblia. Escrevi assim, azul. Algumas coisas ainda lembram. Azul era oração. Vermelho era Jesus. Vermelho é Jesus. Amarelo era Espírito Santo. Roxo era prosperidade. E eu lembro que a caneta preta era para se referir a Satanás. Então, tudo que estava relacionado ao diabo naquela minha Bíblia está grifado de caneta preta. Então, é uma dica que eu estou dando para você, estudante da palavra. Pega uma caneta, marca a sua Bíblia, porque aí a próxima vez que você for ler, se eu pegar essa minha Bíblia que está aqui nesse armário, eu tenho certeza que eu vou achar com muita facilidade versículos sobre Satanás, sobre Lúcifer, sobre o diabo, porque já estão previamente marcados. Então você vai fazer a mesma coisa. Você tem na Bíblia um termo no Apocalipse para se referir ao diabo? Abaddon, Apolion e anjo do abismo. Em Apocalipse 12:10 ele é chamado de acusador. Ele também é chamado de Tito 2:8, 1 Pedro 5:8, de adversário. Em 2 Coríntios 6:15 ele é chamado de Belial. Ele é chamado em Lucas 11:15 de Beuzebu. Em 1 Coríntios 10:10 ele é chamado de destruidor. Em 2 Coríntios 4:4 ele é chamado de Deus deste século. De diabo, ele é chamado em vários textos, inclusive em Mateus capítulo 4, na tentação de Jesus. Em Apocalipse 12, ele é chamado de dragão. Em Mateus 13, ele é chamado de inimigo. Em Mateus 13, ele também é chamado de maligno. Em João 8,44, ele é chamado de pai da mentira e de homicida.
Em Efésios 6,12, ele é chamado de poder deste mundo tenebroso ou príncipe das trevas deste século. Em Efésios 2,2, de príncipe das potestades do ar. Em 3 ocasiões, Jesus usou esse título, príncipe deste mundo, para se referir a Satanás. João 12,31, João 14,30, João 16,11. Aí é Jesus falando, hein? E Jesus se referindo ao diabo chamava ele de príncipe deste mundo. Em Mateus 12,24 ele é chamado de príncipe dos demônios. Em vários textos ele é chamado de Satanás. Está aqui, por exemplo, Mateus 12,26. E ele também é chamado de serpente e antiga serpente, tanto em Gênesis quanto em Apocalipse. Em Mateus 4 ele é chamado também de tentador. Vai lá, marca esses versículos e vamos aprender a palavra. Apostila. Satanás é considerado o chefe dos demônios ou dos anjos maus. É óbvio isso, essa informação eu acho que você já imaginava, mas vamos oficializar. Quem é o chefe do inferno? Quem é o chefe do mundo espiritual das trevas? É Satanás. Seu chefe. Satanás aparece na Escritura como reconhecido chefe dos anjos decaídos. Ao que parece, ele era originalmente um dos poderosos príncipes do mundo angélico e veio a ser o líder dos que se revoltaram contra Deus e caíram. O nome Satanás revela-o como adversário, não do homem em primeiro lugar, mas de Deus. Ele investe contra Adão e como a coroa da produção de Deus. Forja a destruição, razão pela qual é chamado de Apolion, o destruidor. Apocalipse 9,11 diz isso. Ataca Jesus quando empreende a obra da restauração. Depois da entrada do pecado no mundo, ele se tornou o Diabolos, o acusador, e continua acusando o povo de Deus. Apocalipse 12,10 diz isso. Ele é apresentado na Escritura como o originador do pecado. E é isso evidente, né? O pecado começou em quem? O pecado começou no coração de Lúcifer. O pecado não começou no jardim do Éden. O pecado começou no coração de Lúcifer. E depois que o homem já estava habitando na terra, o diabo conseguiu envenenar o ser humano com o veneno do pecado. Uma pena. Voltando à apostila aqui. Ele continua sendo o líder das hostes angelicais que arrastou consigo em sua queda e as emprega numa desesperada resistência a Cristo e a seu reino. É também chamado repetidamente, 3 vezes, de príncipe deste mundo. Não do mundo, mas deste mundo. João 12,31, João 14,30 e João 16,11. E até mesmo Deus deste século. Isto não significa, preste atenção, não significa que ele detém o controle do mundo, pois Deus é quem o detém, e ele deu toda a autoridade a Cristo. Mas significa que Satanás tem o controle deste mundo mau, o mundo naquilo em que está separado de Deus. Então, tudo aquilo que está separado de Deus, todo aquele que age separado de Deus, o diabo consegue controlar. É isso que quer dizer o texto. Isso está claramente indicado em Efésios 2,2, onde ele é chamado de príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Ele é sobre-humano, mas não é divino. Tem grande poder, mas não é onipotente. Exerce influência em grande escala, porém delimitada, e está destinado a ser lançado no abismo, ou seja, não há perdão para Lúcifer. Não há a mínima possibilidade dele se arrepender no último dia, ser perdoado, voltar a ser anjo. Não tem chance para ele. Ele já está destinado a ser lançado no abismo. Apocalipse capítulo 20, verso 10. Vamos ler para terminar a aula. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todos sempre. Aqui João está tendo uma visão futurística de algo que ainda não aconteceu, mas que certamente vai acontecer. Na sua visão futurística, está falando aqui que depois que ele
for solto novamente, ele será vencido definitivamente por Cristo e lançado no lago de fogo que é o inferno. Apostila. A Bíblia ensina que, independente do nome ou título, o diabo, Satanás ou Lúcifer, sabemos que ele existe. Seu objetivo, de acordo com João 10:10, é roubar, matar e destruir, enganar. Isso se refere a Satanás e a seus emissários, que promovem ideias que conduzem a um caminho falso de salvação. Então, eu quero terminar a minha aula dizendo para você o seguinte: o diabo existe. Acredite você ou não. Goste você ou não. Creia você ou não. Você pode ter me ouvido nesses quase 50 minutos e dizer: isso tudo é balela, isso tudo aí é conversa, isso tudo é textos interpretados de forma errada. Na verdade, o escritor estava falando de outra coisa. Você pode ter o seu pensamento diferente. Você pode achar que o diabo não existe. E deixa eu te falar uma coisa. É um favor que você faz para o diabo. Dizer que o diabo não existe é ótimo para o diabo. Sabe por quê? Porque ele vai agir na sua vida para roubar, matar e destruir, e vai saber que você sempre vai atribuir as obras dele ao destino, ao azar ou a qualquer outra coisa. Então, meu querido, abra os olhos. O mundo espiritual existe. Tome cuidado para não cair no laço do diabo. Aqui você tem no final da sua apostila algumas questões para responder. O que significa Lúcifer? 4 opções: portador da luz, querubim usado, amigo protetor, enviado de Deus. Marque um X na alternativa correta. No latim, Lúcifer, portador da luz. Certo? No latim, portador da luz. Qual é o termo usado em hebraico? Eu quero saber em hebraico. No latim é Lúcifer. E no hebraico é o quê? Adversary, Elel, Diabolos e Ósforos. Em hebraico. Responda aí. O que quer dizer diabo? Diabo quer dizer amigo de Deus, músico querido, acusador, difamador, enganador ou anjo enviado. E Satanás? O que quer dizer Satanás? Acusador, difamador, enganador, querubim protetor, enviado de Deus ou adversário e inimigo. Além de responder com X a essas questões, eu gostaria que você também escrevesse um pequeno resumo do que você aprendeu na aula de hoje. Na próxima aula vamos falar sobre os demônios. Quem são eles, como eles agem, como eles se dividem e de que forma eles atuam no mundo atual. Muito obrigado por você ter participado conosco desta aula. Eu espero de verdade que você tenha aprendido bastante. Eu sou o pastor Ademir Pereira. Vou pedir a você mais uma vez que se inscreva no nosso canal, clique no gostei e deixe aqui o seu comentário. Até a próxima aula, querendo Deus. Tchau, tchau.